Dia, bom dia a todos. Ah, Sejam bem-vindos a este evento online promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí através da sua Escola de Contas. A Escola de Gestão e Controle do TCE, desde a sua criação, vem promovendo a capacitação aos servidores jurisdicionados do TCE e sociedade, sempre de forma presencial. Contudo, fomos surpreendidos por essa pandemia e tivemos que nos reinventar para passar a ofertar as nossas capacitações no formato online, nos adequando assim a essa nova realidade que vivemos. Assim sendo, uma série de encontros vem sendo online, vem sendo promovidos pela Escola de Contas, sendo que os 3 primeiros foram abordados temas da área de educação. Hoje, nós abordaremos o tema Covid, mitos, verdades, tratamento e vacina. Tema de extrema relevância que interessa a todos, interessa a toda a sociedade. Como é do conhecimento de todos, desde o final do ano passado, os primeiros casos começaram a ser descritos e na China, e lá veio para a Europa, América do Norte, América do Sul, enfim, todo mundo foi acometido dessa doença. Até que, em meados de março, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que estávamos diante de uma pandemia. E continuamos, uma doença nova, muitos sabemos já sobre ela, mas muitas perguntas ainda estão sem resposta, ainda restam dúvidas, e diante da relevância do tema é que nós temos aqui hoje, como convidados, o doutor Carlos Henrique Neri Costa, médico formado pela Universidade de Brasília, doutorado pela Universidade de Harvard, mais de uma centena de artigos científicos publicados, vários capítulos em livros especializados em doenças infecciosas, parasitárias, doenças infecciosas, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical entre 2011 e 2013, professor titular da Universidade Federal do Piauí e médico do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, dentre tantos outros títulos que é portador. O doutor Kelson Nobre Veras é formado pela Universidade Federal do Piauí, especialista em medicina intensiva e mestrado em medicina tropical pela Fiocruz. Atualmente é médico intensivista das UTIs de adulto do Hospital de Urgência de Teresina e atende como médico infectologista na clínica Lucídio Portela e também no Hospital Natan Portela. Presidente da Sociedade Piauiense de Terapia Intensiva e membro da Comissão de Ética e Defesa Profissional da Associação Médica Brasileira. Editor de 2 livros na área de medicina intensiva. E o doutor Bruno Alcoforado, que é professor da Universidade Federal do Piauí, coordenador científico do Núcleo de Pesquisa CIATEM, que é o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergentes e Negligenciados, possui graduação em Biomedicina, mestrado em Ciências e Saúde e doutorado em Microbiologia e Imunologia, realizados no Centro de Pesquisa em Infectologia do Centro Hospitalar da Universidade Laval, em Quebec, no Canadá. Então, são 3 profissionais conhecidos, respeitados no nosso Estado e, com certeza, em muito contribuirão para este nosso evento. Eu passo, portanto, a palavra ao doutor Carlos Henrique Neri Costa, que irá falar, será o primeiro a abordar o tema
aqui proposto. Com a palavra, então, o doutor Carlos Henrique Neri Costa. Muito bom dia, muito obrigado, Kleber, meu colega de UNB, de juventude. Eu tenho muito apreço por ele e por toda a família de gente de bem, basicamente. É um prazer estar aqui com vocês e com dois ex-alunos aqui do lado, né? Colegas, de Celton, dificuldade média dele, competência na vida, e o Bruno, que fez mestrado comigo sob minha orientação, e a colega do meu departamento na UNB, e trabalha comigo, me ajudando na coordenação desse Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergentes e Negligenciados, que cuida justamente de coisas como essa, uma doença emergente, que é a Covid, né? Sob o aspecto tropical, que é aqui do nosso estado. É bom lembrar amigos, que nós do CIATEM, quando verificamos a gravidade da doença, ainda em fevereiro, no início de fevereiro, nós organizamos o primeiro seminário aqui no estado sobre o SARS-CoV-2, sobre o Covid, e treinamos, fizemos uma reunião de um dia inteiro com cerca de 200 pessoas, não só de Teresina, mas do interior, não só médicos, mas também outros profissionais da área de saúde, para lutar contra essa doença que está aí, causando um transtorno imenso, levando muitas vidas e travando a economia, né? Então, é um prazer estar aqui com você, com o pessoal do tribunal, e um órgão fundamental para a economia do Estado. E a mim coube um tema largo, né, e difícil, né, que é o que é Covid-19, mitos e verdades. Né? Mitos, a ciência é inacabável, né? Então nós sempre convivemos com mitos, e a verdade raramente é absoluta. Ela muda, e a ciência é um ambiente assim realmente bastante móvel, embora seja o melhor sistema, e é o melhor sistema de pensamento que dirige o bem-estar material da humanidade. Bom, mas então vamos lá ao que a gente sabe mais, o que a gente sabe que se diz não é verdade, o que a gente acha que é verdade. Eu peguei alguns tópicos aqui, inclusive alguns que foram mencionados há pouco, e nós vamos, nesses 30 minutos, pingar em cada um deles. Não há como a gente se prolongar em cada um dos temas, porque o tempo é curto, e nós vamos deixar o espaço para que na área de vacinas e na área de tratamento, o doutor Bruno e o doutor Kelson façam o aprofundamento necessário, que são dois temas realmente altamente relevantes. Bom, a primeira coisa que apareceu logo que surgiu a Covid-19 foi a política, né? Uma briga política enorme, com a acusação feita pelos americanos de que o vírus seria um vírus chinês, inclusive usaram essa palavra muito negativa, né? Para acusar que os chineses teriam eventualmente fabricado e disseminado o vírus lá em Wuhan, ou que teria escapado de um laboratório. Por outro lado, os chineses retribuíram e disseram não, isso foram os americanos que criaram, e lá no Afeganistão, quando foi desativada a base, teve um treinamento em novembro na China e teria então levado o vírus para lá. Mas não é verdade, nenhuma das coisas, das duas afirmativas é verdade. O vírus é produto natural, ninguém sabe ainda a origem dele. Sabemos que pela distribuição do código genético, ele não tem características de ter sido manipulado geneticamente e tem uma semelhança grande com vírus, coronavírus também, de morcegos. É um vírus que comumente infecta morcegos. É um vírus cujo material genético é uma molécula de RNA, não é um DNA. Vocês lembram que o RNA ele é a matriz para a síntese de proteína, e é assim que ele faz. Né? O seu RNA vai induzir a célula nossa, dos hospedeiros, a fabricar novas partículas virais.
E ele entra nas nossas células através daquelas espículazinhas que tem na superfície, todo mundo está vendo aí nos diversos cartoons, que dá o nome dele, que parece uma coroa, daí o nome corona, do grego, deu o nome de coronavírus, do latim, coronavírus, e que dá o aspecto típico dele. Essa proteína dele se liga, então, às células do trato respiratório, mas não exclusivamente, permitindo com que seja depositado o material genético do vírus e então começa a sua replicação. Ele tem um receptorzinho específico chamado ACE2, fazendo com que ele entre nas células. É justamente essa proteína dele que é alvo das principais vacinas, como o Dr. Bruno vai chamar a atenção. Então, impedindo que ele entre nas células do hospedeiro e, assim, evitando a disseminação da infecção. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro para todo mundo aqui dentro é que o vírus teve uma ocorrência natural, provavelmente vem de morcegos, e não existe absolutamente nada a ver com guerra biológica. Até agora, inclusive é importante chamar a atenção que houve uma situação bastante constrangedora e, recentemente, quando a pesquisadora que era acusada de ter sido manipulado o vírus, na verdade, ela exigiu que os americanos pedissem desculpas, porque isso não teria ocorrido. De fato, é uma grande pesquisadora, foi uma crueldade o que fizeram com ela, e ela foi muito clara: olha, vocês me devem desculpas. E realmente deve desculpas para ela. Deixa eu ver se o nome dela é importante dizer a vocês, que é a doutora Shi Zhengli. Ela passa a vida estudando coronavírus de morcegos. Então, não é porque ela estudava coronavírus de morcego em Wuhan, uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes, que tenha sido a partir do laboratório dela que ocorreu. Então, fora de questão, o Covid é um vírus natural, tá certo? Que emergiu de morcegos, provavelmente ele passou para algum outro animal antes de chegar até as pessoas. E é possível que tenha sido realmente, é possível não, nós sabemos que foi um animal que foi consumido no mercado de Wuhan. Mas é possível que esse vírus já viesse sendo transmitido há algum tempo antes de emergir lá no mercado. Então, provavelmente já existia o SARS-CoV-2 na forma atual, com uma zoonose, ou seja, transmitida entre os animais, e que, acidentalmente, por aquela hábito chinês, hoje cortado, de vender animais silvestres vivos para o consumo humano, né? Nós fazemos animais domésticos e lá eles faziam o uso também de animais silvestres, que foi produto de uma grande fome que teve na época do Mao Tse Tung, e para proteger as pessoas eles permitiram isso, não desfizeram a teoria, esse hábito inteiramente. Diminuíram bastante em 2002, 2003, com o primeiro coronavírus causando epidemia humana, que foi o SARS-CoV-1, né, que deu a origem à SARS, então eles diminuíram esse consumo. Mas o SARS-CoV-2 não é o primeiro coronavírus a afetar as pessoas. Nós temos pelo menos 3 outros vírus, chamados CCCs, que em inglês quer dizer os coronavírus que causam resfriado comum, que dão justamente uma gripezinha. E é muito comum entre as crianças, e boa parte da população tem imunidade contra esses CCC, esses outros coronavírus. Inclusive, uma pergunta muito importante hoje, praticamente uma resposta já, que esses coronavírus anteriores, eles contribuíram para a imunidade dos humanos contra o novo SARS-CoV-2. Então, esses CCCs teriam gerado imunidade para que as pessoas se protejam do SARS-CoV-2. Nós não sabemos a extensão dessa proteção.
sabemos que ela pode ser muito significativa. E grande parte das incongruências nas respostas das populações ao SARS-CoV-2, à Covid-19, pode estar relacionada com a presença anterior desse vírus, que teria sido mais ou menos transmitido em algumas áreas. Para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo com soros lá na Califórnia, nos Estados Unidos, verificou-se que um número impressionante de pessoas, aí em torno de 50%, um pouco mais, um pouco menos, reconheciam os CCCs, né? Em que medida esse reconhecimento está relacionado com proteção ao SARS-CoV-2, que é o atual, nós não sabemos, mas é possível que ele esteja atuando profundamente para definir alguns aspectos epidemiológicos e clínicos do SARS-CoV-2. Tá? Então, é um vírus de RNA que já circulava alguns parentes dele há algum tempo. 2 deles deram epidemias fatais, que foi o SARS-CoV-1, que deu a SARS na China em 2002, 2003. Depois surgiu em 2010 o MERS, que deu uma epidemia também muito fatal, com 30%, 40% de mortalidade, lá na Península Arábica e nos países da região. E agora veio esse, com uma letalidade bem menor do que esses 2 anteriores, mas muito maior do que os CCCs, os outros coronavírus, que não dão uma doença grave de jeito nenhum. Tá certo? Bom, então já sabemos como é que ele transmite. Transmite por secreções respiratórias, principalmente. Embora se saiba que ele possa ser eliminado através das excretas, da urina e das fezes. Está se encontrando coronavírus nos esgotos, por aí afora. Não sabemos o potencial dessa via de transmissão está existindo. Aparentemente é negligível. Então, o principal vem em secreções respiratórias, do nariz, tosse, que podem contaminar o ambiente, principalmente quando sob superfície que a pessoa pega. Tá certo? Daí a importância da lavagem das mãos, da higiene pessoal, do uso de álcool em gel e da água sanitária para proteção de superfície, porque é esse o principal meio de transmissão. Claro que se uma pessoa tossir, ela vai deixar gotículas no ambiente, mas pode também contaminar outra pessoa diretamente que não esteja protegida. E aí, então, a principal meio de transmissão é esse, são gotículas que são transmitidas em superfície. E a transmissão aérea, por aerosóis, são 2 tipos de partículas. Tem umas gotículas que são mais pesadas, elas caem sobre a superfície, e tem um aerosol que fica flutuando. Sabemos também que existem partículas virais flutuando em aerosóis em experimentos bem medidos. Mas não sabemos em que medida esses aerosóis contribuem para a transmissão. Algumas vezes se acha que é um pouco mais, outros acham que é um pouco menos, mas nada desmedido. Essa máscara comum que a gente usa não protege contra aerosóis. O uso dela é para evitar que uma pessoa, ao tossir, contamine os demais. Então, quando eu uso a máscara, eu estou protegendo os outros. Mas como assim, se eu não tenho Covid? Esse é o problema. A maior parte das infecções por Covid são assintomáticas. A pessoa não sente nada, ou um sintoma muito discreto. E essa pessoa que está contaminada pode, então, tossir ou eliminar secreções que são colocadas no meio ambiente. Então, a máscara ajuda a evitar que as pessoas transmitam para os outros. Então, usar máscara é um ato solidário, é um ato de socialização, não é um ato para se proteger, para proteger os outros, porque a gente não sabe o que está sentindo. Isso é uma questão fundamental. Por isso que a lei deveria, na minha opinião, ser duramente imposta em relação ao uso de máscara. Não só demonstra a pessoa que está usando máscara que está protegendo os outros, mas demonstra que é uma pessoa solidária, que não é um psicopata, um egoísta indiferente em relação à sociedade. É um ato de proteção dos outros. Muito bem. E como é? E a reinfecção e a imunidade? Como é que o Dr. Kleber ventilou há pouco? Então, quando a pessoa se infecta, ela gera 2 tipos de imunidades.
nós chamamos a imunidade humoral, que é essa dos anticorpos, da maior parte das vacinas, que estão circulando, e a imunidade celular, que são as células que coordenam a imunidade. Às vezes matam o vírus dentro da célula do hospedeiro. Enquanto os anticorpos matam o vírus que estão circulando no sangue, as células matam o vírus que está dentro, já entrou dentro das células humanas. Qual dos dois predomina, não sabemos. Mas os dois existem, agora nem sempre estão correlacionados. Por exemplo, na Alemanha se verificou que algumas pessoas que não tinham anticorpos, na verdade muitas pessoas, tinham imunidade do tipo celular para o SARS-CoV-2, adquirida talvez antes da infecção, da pandemia, ou mesmo depois. Então, mesmo não tendo imunidade humoral, ela tinha imunidade celular. O que joga por terra essa coisa aí de que a gente fica dizendo que tem X infecções assintomáticas para X pessoas doentes. Porque nós estamos medindo apenas um tipo de imunidade, que é a imunidade humoral, que faz no testezinho rápido, que fica aqui na ponta do dedo, faz aquela sorologia, que vem depois que a pessoa adoeceu. Certo? Então, a gente não sabe, na verdade, quantas infecções para cada doença. É possível que seja bastante mais do que se pensa. Isso é que geraria a imunidade coletiva. Então, pensar em imunidade coletiva baseada em resposta de anticorpos é bobagem. Porque, como dizem alguns pesquisadores, né, a matéria negra do universo, em Covid, seria a imunidade celular, que é invisível. E por que é invisível? Porque é muito difícil de ser medida. É muito caro, não é tão fácil quando se mede anticorpos. Tá certo? Então, nós estamos realmente num mundo que a gente não sabe ao certo quanta população está protegida. Então, esses testes não servem para muita coisa, não servem praticamente para nada. Fazer sorologia da cidade para verificar se a população está imune. Isso não diz muita coisa. Tá certo? Porque a grande parte da explicação não é medida, que é a imunidade do tipo celular. Ok? Então, isso é desconhecido. Sabemos que tem muito mais infecção assintomática do que sintomática. Sabemos também que a doença... Então, aí vem a questão. E o pico epidêmico? Se falou muito de pico epidêmico há algum tempo atrás. Depois se parou de falar nisso, parou até de falar de modelo. Por quê? Porque o modelo, os modelos matemáticos incorporavam o sentido de que quem controlaria a imunidade para o SARS-CoV, ou seja, a imunidade coletiva, seriam os anticorpos. E acabamos não vendo esses anticorpos explicarem tanto, 10%, 15%, 5%, como foi na Espanha, 10%. Não explica. Tá certo? Não explica a imunidade coletiva. E depois não houve pico, houve platôs. Em alguns lugares teve pico. O Brasil está num platô há um mês, né? E nós não sabemos para onde vamos. Porque a gente não sabe o que está protegendo as pessoas. Se é a imunidade coletiva que está surgindo, ou se são as pessoas que, como o conselheiro Kleber, continuam se protegendo, como nós estamos fazendo para evitar a infecção. Então, essa questão não foi esclarecida ainda. Ok? Importante também dizer, pessoal, a doença é muito grave que não está restrita aos pulmões. Então, o coração é fortemente afetado, os rins são fortemente afetados, é uma inflamação generalizada, a coagulação do sangue está afetada, propiciando o surgimento de tromboses, que podem ser gravíssimas, levando a trombose pulmonar, trombose cerebral. Muitos casos de acidente vascular cerebral, de AVC, de derrame, estão ocorrendo por conta da Covid. Importante lembrar também que ela aumenta de acordo com as características da pessoa que está infectada. Então, já está se sabendo que os idosos, e na medida que a idade aumenta, têm uma chance muito maior de morrer do que os jovens. Também não quer dizer que os jovens não adoeçam e não morram, nem que as crianças não adoeçam e não morram. Morre criança, morrem jovens, nós estamos vendo as estatísticas, só que numa escala muito menor do que as pessoas mais idosas. Certo? E também não só pela idade. Outros fatores podem piorar a situação da pessoa infectada. Entre elas, as chamadas comorbidades, diabetes mellitus, hipertensão arterial e doença pulmonar crônica. São as três principais. Lembrando que o cigarro também piora bastante o prognóstico, a chance de viver da pessoa que tem Covid. Então, parar de fumar é uma medida boa nesse momento de pandemia. Tá certo? Bom, vamos pegar outro
ponto aqui é o testar positivo. O que é esse teste que as pessoas tanto falam? Fulano testou positivo. Isso é uma panaceia, porque nós temos 3 tipos de testes disponíveis. É importante esclarecer isso. Nós temos o teste PCR, reação em cadeia da polimerase, por transcriptase reversa, que a gente pega o RNA do vírus. Lá no suavezinho, na árvore respiratória superior, nasofaringe. E pega aquele algodãozinho com material, separa o RNA e faz uma reação de amplificação. O RNA vira, que eram poucas partículas, viram milhões, bilhões de partículas. Então, elas são detectadas em máquinas automatizadas. Então, esse é o melhor método, o mais sensível e altamente específico. Se ele está positivo, não tem dúvida de que tem. E se a pessoa tem a doença, principalmente se for no começo da doença, ele tende a ser positivo. A sensibilidade do teste vai diminuindo um pouquinho na medida que os dias se passam. Podem ficar, a maior parte, 99%, fica negativa após 14 dias, embora algumas pessoas possam eliminar o vírus por mais tempo. Então, esse é o teste que faz no LACEN. E é o teste principal para o controle de transmissão, que o Brasil não fez. É uma das etapas fundamentais de qualquer programa de controle. Um outro teste é o testezinho do antígeno que a prefeitura andou fazendo aqui em Teresina. Ele está disponível aí. É mais barato e rápido, o resultado sai na hora. Ele mede, de fato, a presença do vírus na árvore respiratória. Também é feito com um suavezinho nasal. Só que a sensibilidade, ou seja, a quantidade de pessoas que têm infecção e não é detectada, é muito baixa. Mesmo assim, alguns cientistas acham que se a gente fizesse o teste de antígeno, esse da prefeitura, várias vezes, tipo assim, diariamente, nas pessoas que estão sob risco, querem diagnóstico, ele se equivaleria em importância ao teste do PCR. Então, há uma tese entre os cientistas de que o teste de antígeno possa ter um papel mais importante do que ele é relegado até hoje. Mas, para isso, ele teria que ser feito repetidamente, até a pessoa ficar negativa ou insistir com o teste, e nas pessoas que têm sintomas. Então, são os 2 testes apenas que medem a doença em atividade. Os primeiros 2 ou 3 dias antes, até cerca de 1 semana, 10 dias depois do início dos sintomas. O outro teste, que todo mundo andou fazendo, é o teste rápido, ou sorologia, ele só se torna positivo depois que a doença está acabando. A fase inicial da doença. Vai ficar positivo depois de 1, 2, 3 semanas. Então, esse teste ele não serve para o diagnóstico médico, clínico. Essa pessoa está com Covid. Isso só vai dizer que a pessoa teve Covid e que provavelmente é imune. Provavelmente por quê? Porque nós não sabemos se anticorpos realmente medem imunidade. Provavelmente sim. Aí vem a pergunta. Existe reinfecção, como disse o doutor Kleber? Provavelmente é um fenômeno raríssimo. Os casos que têm sido descritos são escassos, esparsos, e não dão doença. O vírus foi detectado, mas a pessoa não adoeceu. Então, é por aí que vai a vacina também, como o doutor Bruno vai dizer. Provavelmente ela não vai ser uma vacina esterilizante. Ela vai proteger contra a doença, como é mais ou menos o vírus, a vacina contra a gripe de hoje. Mas vai diminuir bastante a doença. Bom, nós estamos aqui entrando na minha fase, acho que eu tenho 10 minutos ainda. Confere, pessoal? O senhor tem exatamente 8 minutos, doutor. Ok, tá bom. Então, acho que vai dar. Muito bem. Mitos e mitos sobre o tratamento. Muitos. É o que tem mais mito. Se tornou um campo de guerra a ciência aí, com a infiltração, quantidade enorme de informações que o Dr. Kelson vai dizer para vocês. Existe talvez 1 ou 2 remédios com alguma eficácia sobre a doença. Talvez o corticoide, ele vai dizer em situações específicas, e o Remdesivir, que nunca apareceu aqui, que encurta a duração da doença. Mas o mais aparentemente não tem efeito. Mas eu vou deixar para o Dr. Kelson aprofundar essa questão. Importante também, ele vai falar de respirador. Pessoal, o respirador não salva todas as vidas. A abordagem do Brasil foi de prevenir o número de pessoas, nunca foi de prevenir o número de pessoas que iam para o respirador, mas apenas dar respirador para aqueles que precisassem. Em outras palavras,
Não houve tentativa de interrupção da transmissão em larga escala. Houve uma tentativa de redução da transmissão, de modo que mais pessoas precisassem de respirador e não fosse oferecido. Que foi uma medida absolutamente tímida por parte do nosso país, absolutamente limitada. É uma pena que nós não tenhamos feito o esforço. Na verdade, o presidente da República foi o principal sabotador das medidas de controle da Covid. Infelizmente, tem que ser dito isso daqui. Então, o doutor Kelson vai discutir com carinho para vocês. Houve uma proliferação de tratamentos. Nós, médicos, tivemos um papel muito feio também, muitos colegas divulgando notícias e protocolos sem a menor fundamentação científica. Foi um momento bastante vergonhoso, e tem sido também, da medicina brasileira. E voltar às aulas? Pode? Não pode voltar às aulas agora. A Organização Mundial de Saúde é muito clara quando ela determina quando se pode voltar. É preciso que haja evidências claras que a transmissão está interrompida. E mais que isso, nós temos que ter a capacidade de proteger a transmissão e identificar as fontes de infecção. Sem isso, é tiro no escuro. Nós estamos vendo aí, não é nem tiro no escuro, é certeza de que as pessoas vão adoecer. E em Brasília perderam uma criança por causa de Covid depois que voltaram às aulas. Então, na minha opinião, não se pode pensar na situação atual da pandemia de voltar às aulas, somente num país como o nosso. A situação é absolutamente fora de controle e cujas medidas de controle são muito, muito limitadas. Então, agora, uma verdade importante que nós aprendemos, que distanciamento social, medidas de higiene e acompanhamento de controles, de contatos, controla a doença. A China foi o maior exemplo de como o Estado se organiza em defesa de sua população. E tiveram sucesso. A China, 2, 3 meses depois da epidemia, não tinha mais caso nenhum. E olha que a Covid entrou em Pequim, não foi só em Wuhan, não, foi na capital do país. Tem eclosão aqui e acolá, tem, eles rapidamente controlam. Então é possível. É preciso ser um país comunista, totalitário? Não, a Coreia do Sul deu outra lição que isso é possível. A Alemanha também deu lição importante de cuidados de como fazer isso. Alguns países deram um mau exemplo. A Inglaterra, os Estados Unidos e o Brasil são exemplos de como não se pode fazer, como não se quer controlar a doença. Mas é possível? A Nova Zelândia controlou? Controlou. Ainda é possível? É difícil? É mais difícil. Quanto mais tem a transmissão, mais difícil é. Mas não é esforço impossível. Nós não podemos ficar, nós brasileiros, restritos ao não poder. É preciso fazer um esforço maior para isso. As vacinas são bastante promissoras, o Bruno vai falar sobre isso daqui a pouco, mas não são absolutamente necessárias para se controlar a transmissão, como eu disse antes. E, por fim, eu queria deixar 2 mensagens para nossas pessoas que estão nos acompanhando. A primeira é que não devemos abandonar a ciência, como se tentou durante algum tempo. Foi uma campanha anti-ciência. A ciência ficou muito enfraquecida, foi desacreditada por políticos importantes, como vários presidentes, presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil, atuaram objetivamente contra a ciência. Não só isso, médicos atuaram contra a ciência. A ciência é o melhor sistema existente na humanidade, como disse antes, para a vida material. Todo esse progresso que nos levou a estarmos conversando aqui, foi graças à ciência. Estarmos vivos, quantos antibióticos nos protegeram, né? Quantas cirurgias, os anestésicos, enfim, uma infinidade de bens que nós temos hoje. Ar-condicionado, tudo isso é desenvolvimento científico. Então é preciso não abandonar a ciência de jeito nenhum. Principalmente nós médicos. Nós médicos temos um capítulo à parte nessa epidemia. Nós mostramos que muitos de nós não usam a ciência como guia da prática médica. E nós não temos o direito, na minha concepção, de usar a medicação supérflua, fútil, para tratar as pessoas, para enganá-las. Quando o paciente procura um médico, ele está na certeza, na confiança de que nós, médicos, vamos dar a ele o melhor tratamento mostrado pela ciência. E não alguma coisa que dá na cabeça do médico para manter o seu mercado, manter a simpatia, ou pior,
para estar de acordo com sua ideologia política. O que foi que aconteceu aqui no Brasil? A medicina vai emergir profundamente machucada da Covid-19. É preciso que nós repensemos a prática médica, de modo a oferecer para as pessoas que têm confiança em nós, que acreditam em nós, que nos procuram para o seu próprio bem, possam receber aquilo de melhor que a medicina e a ciência podem dar. Eram essas minhas palavras para hoje, pessoal. Muito obrigado, doutor Carlos Henrique. Nós agradecemos imensamente a sua participação e passo a palavra ao doutor Kelson Veras, que vai discorrer sobre o tratamento da Covid. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite do TCE, na pessoa do conselheiro Kleber Eulálio. É um prazer estar na presença de dois grandes pesquisadores, o meu eterno mestre, Carlos Henrique Neri Costa, e também o doutor Bruno. É fundamental para a Covid-19 a informação da população, pois é a maior ferramenta que a gente tem hoje em dia para minimizar tanto a transmissão, a disseminação dessa doença, como também a questão de como cuidar melhor da doença. A informação ela tem um papel fundamental que todas as pessoas, não apenas profissionais de saúde, precisam ter para melhor se cuidar. Então, nós queremos iniciar aqui a nossa apresentação com falando aqui sobre o tratamento da Covid-19. Então, as principais drogas que se tem mais notícia são as que eu vou mencionar, né, nessa nossa conversa. Então, a gente vai falar aqui da cloroquina, hidroxicloroquina, da azitromicina, da ivermectina, desse novo antiviral chamado Remdesivir, e vamos mencionar os corticoides, ou seja, não vamos falar sobre todos os tipos de tratamento que se tem usado, mas os que têm tido uma maior divulgação e uma maior relevância. Mas para que pessoas que não são profissionais de saúde entendam a posição dos maiores especialistas no mundo, das entidades médicas de credibilidade, para que pessoas que não são da área entendam como essa opinião sobre um tratamento eficaz se forma, é fundamental que a gente comece dando essa explicação de como a ciência sabe se um medicamento funciona ou não. E isso é feito através dos chamados estudos clínicos. Então, um estudo clínico, para ele ser considerado bom, ele precisa ter 3 características principais. Ele precisa ser controlado, ele precisa ser randomizado e ele precisa ser duplo cego. Então, o que é um estudo clínico controlado? Significa que, nesse estudo, você vai usar um grupo que não toma a medicação para ser o seu controle. Ou então, quando você quer comparar 2 medicações, você vai estar usando um grupo para tomar uma medicação e outro grupo para tomar outra medicação. Esse foi uma das grandes confusões que se fez logo no início da pandemia da Covid, com a disseminação de informações que determinado tratamento funciona sem que tivesse sido submetido a esse tipo de estudo, onde um grupo usa e outro grupo não usa. Ou seja, não é porque um médico diz, olha, na minha experiência, quem usou
tantos por cento melhoraram. Isso não serve. Se você não tem como comparar com um grupo que não usou ou que usou outro medicamento diferente, não tem como você saber de fato se isso foi a evolução normal da doença para cura ou para morte ou se isso foi o efeito da medicação. Portanto, o controle é fundamental. E, eventualmente, você não tem nada melhor para oferecer a medicação, então você oferece o chamado placebo. Por exemplo, se você está testando um comprimido, um grupo tomará o comprimido com o remédio, outro grupo vai tomar um comprimido com uma substância inativa qualquer, um amido, por exemplo. Mas todos dois com o mesmo revestimento, com a mesma aparência, de modo que ninguém saiba se aquilo realmente é o remédio ou é apenas o placebo. A randomização significa a escolha aleatória de quem vai receber a medicação e quem vai receber o placebo, ou de quem vai receber uma medicação e quem vai receber a outra medicação que está sendo comparada. Isso é feito por programas de computador, geralmente, onde à medida que os pacientes vão chegando, eles vão sendo escolhidos por um sorteio feito pelo próprio programa de computador. E, finalmente, ele tem que ser duplo cego, de preferência. O que é duplo cego? O nome já diz, né? Nem o médico sabe se você tomou o remédio ou o placebo, ou se você tomou o remédio 1 ou o remédio 2, e nem o paciente sabe também o que foi que tomou. Isso é fundamental porque muitas vezes nossa vontade que algo dê certo, nossas convicções podem influenciar subjetivamente na percepção dos resultados. Então, o paciente pode, de repente, se sentir melhor, mesmo tendo tomado o placebo, ou seja, mesmo tendo tomado uma pílulazinha sem nenhuma substância ativa, ele, por aquela confiança que aquilo vai fazer bem, ele pode, subjetivamente, achar que melhorou. Portanto, é fundamental, ou pelo menos é muito importante, que esse estudo seja duplo cego. Então, com isso, nós temos o parâmetro que a ciência usa para definir que tratamentos são bons, que tratamentos não funcionam. Estudos clínicos, controlados, randomizados e duplos cegos. Finalmente, quando o estudo termina, rompem-se os lacres, os segredos são revelados, né? Então, os pesquisadores tomam conhecimento de quem usou o remédio, quem usou o placebo, ou quem usou o remédio 1 e quem usou o remédio 2. E aí, então, se compara os resultados obtidos, né, que não sofreram, portanto, influência, nem por parte do médico pesquisador, nem por parte do paciente que recebeu a medicação. Então, vamos, depois desse preâmbulo, né, começar a falar das principais medicações que já foram testadas dessa maneira para a Covid-19. Começando com as polêmicas cloroquina e hidroxicloroquina. A cloroquina é uma medicação usada há décadas para tratar malária. Como ela não é muito disponível em países que não têm malária, né, a droga mais usada para os testes foi a hidroxicloroquina, que é uma modificação da molécula da cloroquina e que passou a ter efeitos anti-inflamatórios mais potentes, né? Servindo para ser usada em tratamentos de doenças reumatológicas autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, e que também já tem muita história de uso, né, para essas doenças. Se mostrou, de onde saiu essa ideia que um remédio para malária, um remédio para artrite poderia curar uma doença causada por vírus? Isso vem de pesquisas em laboratório, né? Nós temos a possibilidade de cultivar células em vidrinhos como esses que vocês estão vendo aí, e essas células formam uma camadinha, né, nesse vidro, e nós podemos testar medicamentos, né, dessa maneira. Então, notou-se que nessas células de rim de macaco, a cloroquina e a hidroxicloroquina eram capazes de impedir a infecção das mesmas.
Mas então, isso, infelizmente, não prova que um remédio é eficaz. Eu já quero adiantar que muitas substâncias químicas são capazes de inibir o crescimento de vírus em células, em vidrinhos, né? Sem que isso mostre que as mesmas, no ser humano, consigam fazer a mesma coisa. Tanto é que cloroquina e hidroxicloroquina já mostraram ter esse efeito nesses cultivos celulares, em outras infecções virais, mas não mostraram ter efeito em seres humanos. Bom, mas vamos para os estudos clínicos, né? Então, um dos mais importantes é o estudo RECOVERY. Esse estudo é da Universidade de Oxford e a quantidade de pacientes foi muito grande. Foram 5.000 pacientes hospitalizados com Covid-19 que foram testados para usar em um grupo a hidroxicloroquina e no grupo controle apenas os cuidados normais que o grupo da hidroxicloroquina recebeu também, mas o grupo controle não usaria hidroxicloroquina. E o que se notou, infelizmente, é que a mortalidade não diferiu entre os grupos, né? Notou-se até mesmo que os pacientes que usaram cloroquina ou hidroxicloroquina tiveram um período de internação maior e até passaram mais tempo em ventilação mecânica. Embora isso não seja o resultado principal é que não muda a mortalidade. A hidroxicloroquina, ela também foi testada em pacientes com Covid-19, não com doença mais grave, né, como recovery, mas em doenças leve a moderada. E esse estudo que nós vemos na tela, randomizado e controlado, ele também não mostrou que nesses casos leves, a hidroxicloroquina apressasse a eliminação do vírus pelo organismo do doente. A hidroxicloroquina já foi cogitada de que tem uma potencialização da ação quando se acrescenta o antibiótico chamado de azitromicina, né? E, portanto, isso também foi testado, né? Verificar se acrescentar azitromicina à hidroxicloroquina, num estudo randomizado controlado, iria levar a uma melhora clínica desses pacientes. E o que se notou é que o grupo que tomou hidroxicloroquina com azitromicina foi semelhante em termos de melhora clínica ao grupo que tomou apenas hidroxicloroquina, sendo que estes dois grupos também não mostraram maior melhora clínica do que o grupo que não usou nenhuma dessas duas drogas. Portanto, ficando comprovado, temos, inclusive, fazendo parênteses, o orgulho de ver que foi um estudo brasileiro, né? Nos quais eu tenho o privilégio de conhecer alguns dos pesquisadores. Então, esse estudo mostrou que nem hidroxicloroquina sozinha, nem hidroxicloroquina com azitromicina leva à melhora do paciente com Covid-19 na forma leve a moderada, em comparação com aquele grupo que não usou nenhuma das duas drogas. Outro estudo publicado na prestigiosa New England Journal of Medicine, né, o jornal médico de maior impacto, de maior credibilidade, né, no mundo há muitos anos, aqui um estudo que visava o seguinte: será que a profilaxia pós-exposição com hidroxicloroquina funciona para a Covid-19? O que é profilaxia pós-exposição? Significa se você teve contato sem usar máscara, desprotegido, com uma pessoa comprovadamente com Covid-19. Será que se você estiver usando cloroquina, você não vai pegar ou vai diminuir a sua chance de pegar a Covid-19? Infelizmente, mais uma vez, a hidroxicloroquina não teve nenhum benefício também nesse tipo de aplicação. De modo que, em síntese, o papel da hidroxicloroquina na Covid-19 é absolutamente nenhum, ou pelo menos não temos nenhum estudo bem feito que mostre a eficácia dessa droga na Covid-19. Até como em consequência desses estudos, né, muito relevantes, se passou a usar mais ivermectina aqui no Brasil. E de onde saiu a história de usar ivermectina? Bom, ivermectina é um remédio que serve para parasitas, né? Parasitas intestinais, piolhos, carrapatos, né? E de
como é possível a gente ter achado que um medicamento desse podia matar um vírus? Bom, novamente, do mesmo vidrinho, né, com células de macaco. Aqui, porém, a ivermectina, ela tem uma base científica ainda muito mais frágil do que a hidroxicloroquina. Para começar, com a dose que foi usada, né, para inibir o crescimento do vírus em relação a essas células de macaco em laboratório, e foi necessária uma dose que supera em 50 a 100 vezes a que é possível ser alcançada com uma dose de ivermectina, que é segura e tolerável para o ser humano. E segundo, que estudo clínico randomizado e controlado de ivermectina, simplesmente não existe nenhum publicado até hoje. Mesmo assim, né, infelizmente, pela desinformação e até mesmo pelo estímulo de algumas entidades governamentais, né, essa droga tem sido amplamente usada, levando falsas esperanças à população brasileira. O Remdesivir é uma droga capaz de inibir a multiplicação de vírus. Ele foi inicialmente desenvolvido para hepatite C e falhou, já foi usado contra o ebola e já foi usado para outros coronavírus perigosos que surgiram no passado, né, como o SARS e o MERS. Então, se resolveu testar também para a Covid-19. Um estudo pequeno, inicial, mostrando, comparando o Remdesivir com placebo em pacientes com doença moderada, mostrou que não muda a evolução nos casos de doença moderada. Aqui é um outro estudo, só com pacientes graves, né? Mas também foi um estudo pequeno, apesar de ser duplo cego, controlado e randomizado, e que também não mostrou melhora mais rápida em quem usou o Remdesivir em relação a quem usou apenas o placebo. Mas foram 2 estudos pequenos, então veio esse grande estudo, né, com mais de 1.000 pacientes, que foi o maior estudo de Remdesivir até agora, no qual o Remdesivir, um grupo usou Remdesivir e o outro grupo usou placebo. E nesse aqui, finalmente se identificou que o Remdesivir foi capaz de encurtar o tempo de recuperação, embora não tenha modificado a mortalidade da doença. O Remdesivir não é ainda disponível no Brasil, ele tem que ser administrado por infusão endovenosa, ele vai sair muito caro, tá? Então, um tratamento de um paciente sai na faixa de R$ 2.340. Né? Vocês podem aí converter, dólares, né, americanos, vocês podem converter para reais, então, certamente, acho que uns R$ 10 mil ou mais, né? E, como falei, ele não mostrou diminuir a mortalidade, ele apenas apressou a recuperação, de modo que vai ter que se pesar muito bem isso, custo, né? Um efeito que não é grande coisa, para ver se realmente vale a pena usar isso aqui no Brasil. E os corticoides, né? Os corticoides, eles são drogas anti-inflamatórias bem potentes. Dependendo da dose, elas podem ser até imunossupressoras, ou seja, inibir o funcionamento do nosso sistema imune. Como muito da fisiopatogenia da Covid-19 tem a ver com a inflamação do pulmão, se cogitou imediatamente que os corticoides pudessem ter um papel. E a dexametasona, que é um corticoide baratíssimo, ela atualmente é a única medicação que se mostrou eficaz em reduzir a mortalidade da Covid-19. Mais uma vez, graças a esse fenomenal estudo Recovery, e nós podemos ver nessa tabela que, de um modo geral, a mortalidade diminuiu em 17%, mas com efeitos ainda mais pronunciados nos grupos mais graves, ou seja, aquele paciente que está em ventilação mecânica, está já no ventilador mecânico, né, que diminuiu a mortalidade em 46%. Uma coisa muito importante a gente notar aqui é que em pacientes que não estavam graves, ou seja, que nem precisavam de oxigênio, ele aumentou a mortalidade. Então, lembrem-se que é uma droga imunossupressora. Quando o sistema imunológico está nos fazendo mal por um excesso de resposta, é bom controlar essa resposta. Porém, no início, em doença mais leve, o sistema imunológico é fundamental para combater o vírus.
Então, administrar corticoide num momento desse pode, como o estudo Recovery mostrou, até aumentar a mortalidade dos pacientes. E, infelizmente, isso a gente tem visto ser praticado aqui no Brasil, né? Pessoas bem, com Covid, jovens, independente da idade, e recebendo prescrição em ambulatório de corticoide, sem que essas pessoas tenham a indicação demonstrada e identificada nesse estudo Recovery. Outros tratamentos que a medicina tem a oferecer para os portadores de Covid-19 são aqueles tratamentos de suporte. Então, a doença grave é uma pneumonia e que dificulta a troca de oxigênio para o sangue. Então, geralmente, o paciente mais grave, ele vai precisar de oxigênio suplementar e, eventualmente, pode chegar até mesmo a necessitar ser sedado e ir para o ventilador mecânico. Então, o oxigênio ele pode ser oferecido de várias maneiras. A gente está vendo aqui essa senhora com um catéter nasal, recebendo oxigênio. Ali, ao lado, um senhor recebendo oxigênio através de uma máscara, que consegue ofertar mais oxigênio do que o catéter. E como é que eu sei que uma pessoa precisa de oxigênio? Bom, as pessoas que precisam de oxigênio são aquelas que têm um nível de oxigênio no sangue baixo. Como é que eu vejo isso? Um aparelhinho muito simples chamado oxímetro de dedo, né? Que você pode até em casa monitorar como é que vai a oxigenação do seu sangue, né? E verificar se você, de repente, está entrando numa situação de risco da Covid-19. Lembrando que os níveis normais de oxigênio com esse aparelho são acima de 94%. Quando o paciente, mesmo recebendo oxigênio por aquelas maneiras, não responde, continua com oxigênio baixo, nós temos outras alternativas, como, por exemplo, a cânula nasal de alto fluxo, que é uma espécie de um catéter nasal bem calibroso, que é ligado ao ventilador mecânico e que oferece quantidades altíssimas de oxigênio, né, num fluxo muito elevado, vários litros, 40, 60 litros por minuto, o que não seria tolerável com o catéter nasal. Então, esse aparelhinho permite que você administre grandes quantidades, altos fluxos de oxigênio, sem que isso incomode a pessoa. Então, é reservado para aqueles casos onde as outras formas mais simples de oferecer oxigênio não foram suficientes. Nós temos também, como forma de melhorar a oxigenação, deitar as pessoas com a barriga para baixo. Isso é chamado posição prona. Aqui nós vemos uma UTI de Covid, né, com vários pacientes realizando essa estratégia. Isso facilita bastante abrir os pulmões na parte posterior e nós vemos resultados muito bons em termos de melhorar a oxigenação do sangue quando as pessoas se colocam espontaneamente aqui, como no caso, né, nessa posição. Finalmente, temos também formas de administrar o oxigênio sob altas pressões através dessas máscaras que vemos aqui. Então, essa máscara ela é bem firme, colocada bem firmemente contra o rosto do paciente e oxigênio com grande pressão é então administrada. Isso é chamado de ventilação não invasiva ou CPAP. E, infelizmente, é bastante incômodo para muitos pacientes. Muitos pacientes não toleram esse tipo de intervenção. E, como último recurso, quando nada disso funciona, quando o paciente fica muito cansado, com muita falta de ar, quando ele se torna sonolento, quando nós temos critérios médicos que mostram a falência da oxigenoterapia, aí, infelizmente, é necessário sedar o paciente e colocar este tubo que vemos entrando na boca do paciente. Esse tubo vai até a traqueia do paciente, oferecendo o oxigênio diretamente aos pulmões. Isso é chamado de ventilação mecânica invasiva, e é invasiva justamente pelo fato que aqui nós invadimos a pessoa, né, através da traqueia.
Portanto, meu agradecimento pela oportunidade, espero ter contribuído e nos colocamos aqui à disposição para as perguntas, né, ao final da palestra. Muito obrigado ao Dr. Kelson Veras e pela sua participação, e passamos a palavra ao Dr. Bruno, que vai nos falar sobre a vacina. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bruno Guedes aqui falando. Então, vamos lá para o tema vacinas, né? Só me confirmam se conseguem me ver. Já já eu coloco a apresentação. Obrigado, Dr. Kelson, inicialmente pelas considerações. E obrigado ao TCE pelo convite. Muito me honra estar participando, conselheiro Kleber, dessa iniciativa. Parabéns ao TCE pela iniciativa, que é esplêndida, de estar trazendo informação para a população, e pela honra de fazer parte desse painel com dois grandes profissionais, né? Então, vamos falar um pouco sobre vacinas e sobre a criança que existe dentro da gente, que o Dr. Kelson começou ali falando, né? E se a gente fizesse isso? E se a gente testasse assim? Então, é mais ou menos isso que a gente faz com as vacinas. A gente nunca perde a curiosidade, precisa de um investimento para se fazer isso, mas as vacinas, assim como a ciência, se funcionam a partir dessa criatividade, né? E se a gente testa dessa forma e de outra? Então, só preciso de uma confirmação para saber se conseguem ver aqui a minha tela que está apresentando. Bruno, tá ótimo. Perfeito. Então, vamos lá falar um pouco sobre vacinas, né? Todo mundo está querendo saber como é que vacina, então eu mostro logo de cara como é que está o andamento das vacinas. Esse é um material do New York Times, que está compilando todas as informações sobre vacinas. Está aqui o sitezinho, se vocês quiserem passar depois. E aqui está o panorama geral. Quantas vacinas a gente tem aprovada? Vai aqui para o final. Aprovadas para uso em todo mundo, não tem nenhuma. Não temos nenhuma vacina ainda autorizada para uso, e a gente sabe disso. Mas quantas estão em testes, né? Qual é o patamar delas? Voltando aqui para o outro extremo, nós temos aqui mais de 135 vacinas que estão nas fases pré-clínicas, que não passaram ainda para os estudos em humanos. O Dr. Kelson falou muito, né, dos medicamentos que iniciaram ali promissores nas fases pré-clínicas, nas fases em testes, em animais, em células, mas não passaram para a fase humana, ou não tem comprovação científica na fase humana. Então, nós temos várias ainda aqui na fase pré-clínica, mais de 135 iniciativas. Nós temos 23 na fase 1, 14 na fase 2 e 9 vacinas candidatas na fase 3. E aí a gente vai dar um pouquinho uma visão geral de que vacinas são essas. Mas, ainda assim, sem resultado de fase 3, nós já temos 2 vacinas que já estão aprovadas com uso limitado em alguns países. Então, essa apresentação a gente vai tentar responder um pouco sobre o que é uma vacina, qual é o objetivo de uma vacina, né? Como é que se faz uma vacina, as fases para se aprovar uma vacina, por que demora tanto, Dr. Kleber, uma vacina, quais vacinas estão na corrida, qual o futuro esperado com as vacinas e os perigos, benefícios e as fake news, como é que a gente combate também essas fake news, que é um problema na atualidade. Então, o que seria, pessoal, uma vacina ideal? Qual é o objetivo de uma vacina? O objetivo de uma vacina é, primeiramente, ser segura. Uma vacina não pode sair do mercado sem ser segura. A primeira fase dela é demonstrar segurança. A segunda etapa a gente espera de uma vacina ideal, é que ela ative o sistema imune sem causar doença. Não adianta uma vacina ser liberada, nem causar a doença. Então, ela tem que ativar o sistema imune daquela pessoa sem causar doença. E a terceira é que ela confira proteção. Ela pode ativar o sistema imune sem causar proteção. Então, quando ela encontra novamente no futuro, aquela pessoa encontra um coronavírus, ela pode não estar protegida. Então, é isso que mais ou menos os estudos de fase 3 tentam demonstrar. É a efetividade que aquela vacina protege contra a infecção. Então, em geral, bem simples, já explicamos o que é aquela fase 1, 2 e 3, que a vacina tem que ser segura, ela tem que ativar o sistema imune e ela tem que proteger contra a infecção. Isso em termos de imunidade individual, né? A pessoa vai ser vacinada e depois vai produzir uma resposta imunológica contra o coronavírus. No caso aqui, eu botei anticorpos, mas como o Dr. Carlos falou, existe aquela matéria escura, né? Que são as células T. Então, temos células B, temos células T, temos anticorpos. Isso tudo envolve o sistema imunitário, que é a imunidade individual.
Isso a nível individual, mas o que a gente busca também com a vacina é prevenir o espalhamento da doença, né? Prevenir a transmissão da doença a nível de imunidade coletiva. Então, algumas pessoas não podem se vacinar. Tem alguma doença de base, tem alguma alergia a algum tipo de vacina. Então, a gente busca a imunidade coletiva. No caso, com a vacinação, existe a imunidade coletiva que as pessoas se infectaram, estão imunes, aquelas que não morreram, né? Estão imunes e aí também se imunizaram com a infecção ativa, né? Com o vírus realmente. Mas a gente busca a imunidade, que é uma tragédia a nível coletivo. Mas a gente, para a gente não correr o risco de pegar o vírus, a gente usa a vacinação para realizar a imunidade coletiva, onde um pontinho vermelho aqui que está infectado, ele não vai conseguir infectar esses pontinhos amarelos, que são pessoas não imunizadas, porque ao redor desse pontinho vermelho existem várias e várias pessoas que estão imunes, que foram vacinadas. Então, a gente protege. Então, como o Dr. Carlos diz, né, assim como a máscara, a imunização, as vacinas são um sistema também de solidariedade, um dos maiores do mundo, né, alcançados hoje. Então, como é que se faz uma vacina? Então, vamos lá, vamos pegar o mais simples de se fazer uma vacina. Aqui está o vírus, a pessoa pega o vírus, ela tem basicamente, aqui simplificando, dois outcomes, dois produtos que podem ser gerados. Um, ela pode vir a óbito com aquele vírus que foi infectado, ou ela pode se curar, ter sequelas, como bem o Dr. Carlos falou inicialmente, tem sequelas neurológicas, sequelas a nível de coração, e ficar imunes. E aí essa imunidade está em negrito aqui, porque a gente não sabe até que ponto a pessoa está imune. Isso com o vírus normal. A gente, então, com a vacina, a gente busca mimetizar esse mecanismo, onde a gente vamos pegar aqui um vírus, uma pequena parte do vírus, uma dose daquele vírus, e a gente vai inocular na pessoa para o objetivo final, aquela pessoa se esteja imune, né? Então, o risco de se fazer isso com o vírus inteiro, com o vírus realmente, que já foi feito no passado, é que o vírus inteiro, mesmo com a dose baixa, ele tem um nível de perigo muito grande, né? Então, esse nível de perigo não é aceito hoje em dia, por isso que a gente parte para um tipo de vacina que a gente chama vacina atenuada, uma vacina inativada, que é com o vírus inteiro, mas é um vírus que é menos grave, né? Ele é mais leve, menos letal, ele produz menos riscos, que é esse aqui do meiozinho, esse verdinho, né? Aqui ilustrando essa vacina atenuada, que é um vírus inteiro que, quando inoculada no organismo, aquelas pessoas imunizadas vão produzir uma resposta imune. Então, isso, simplificadamente, já é um tipo de vacina. A gente pega um vírus, atenua ele, simplifica ele, né, a nível de gravidade, ele vai produzir uma resposta boa para a imunidade, mas não vai causar doença. Então, esse simplesmente já é um tipo de vacina, que é esse inicial aqui da esquerda superior, que é uma vacina com o vírus inteiro. Esse inteiro, ele é um vírus completo, mas ele é inativado ou enfraquecido, que a gente chama de atenuado. Existem aqui outros tipos de vacinas, né? Por exemplo, a vacina aqui na esquerda inferior, as vacinas baseadas na proteína. Então, a gente partiu do vírus inteiros, agora a gente vai pegar somente uma parte do vírus, que é a proteína. Então, a gente vê o vírus, né? A gente está acostumado a ver o vírus aqui no canto direito inferior, esse vírus com essas pontinhas vermelhas ao redor, que é a proteína S, né? Mas, na verdade, como é que a gente consegue ver o vírus? A gente vê dessa forma, preto e branco, mas mesmo assim, com microscopia eletrônica, a gente consegue ver. No microscópio normal, a gente não vai ver o vírus é muito pequeno para ver no microscópio normal, mas com microscópios eletrônicos, a gente consegue ver um pouquinho como é a estrutura do vírus e ver que ele tem algumas espículas, né, ao redor dele, que é justamente essa coroa de espinhos que a gente chama de corona, né? E aí vem o nome coronavírus. E é justamente essas proteínas S estruturais aqui, externas ao vírus, que a gente vai buscar uma resposta imune, que é justamente o organismo vai identificar primeiro essas proteínas ao redor do vírus. Então a gente pega essas proteínas vermelhinhas, produz em laboratório, faz a vacina com ela, vacina as pessoas e a gente espera que a pessoa vá produzir uma resposta imune contra aquela proteínazinha vermelhinha, aquela proteína externa, que é a proteína S, né, que é o spike, a proteína do vírus. Pronto, já vimos 2 tipos aí de vacina. Vamos agora para o terceiro. Esse terceiro nunca foi feito na humanidade ainda, não existe vacina, que são vacinas genéticas. Então, não existem vacinas genéticas aí autorizadas em utilização no mundo, mas é uma alternativa muito promissora,
que é uma vacina genética. Ao invés de a gente pegar o vírus ou parte do vírus, a gente pega o RNA do vírus, o material genético, ou o RNA ou o DNA. Então, não se assuste com esse slide, vai ser bem simplificado. Mas o que é, então, o coronavírus, pessoal, ele é bem simples, é um organismo muito simples. É por isso que a gente nem acha que ele é vivo, né? Por quê? Porque ele não se reproduz por si só, ele precisa de um organismo externo, né, que é uma célula, para se reproduzir. Então, imagina aqui que o coronavírus ele só tem 3 grandes componentes. É a proteína S, que a gente já falou, que é externa, dentro dele tem o RNA, que é o material genético, que é a informação genética, e ao redor dele tem uma camada de lipídios, que essa envelope de lipídio, que é uma gordura, quando a gente lava a mão com sabão, vai ser destruído. Por isso a importância da lavagem das mãos. Quando a gente lava as mãos com sabão, muito sabão, faz bastante espuma, ela vai degradar essa envelope de gordura aqui do vírus, né? E vai desnaturar o vírus, né? E o vírus não vai funcionar mais para nada. Por isso a importância grande de lavagem das mãos. Mas aí, voltando aqui para o vírus, imagina que o vírus de computador. O que é um vírus de computador? Ele vem no e-mail, por exemplo, né? Quando a gente abre o e-mail, o que é que tem dentro do vírus? O vírus é somente uma informação. Informação que dentro do computador vai fazer o seu computador fazer alguma função, alguma ação. E o vírus, na realidade, é a mesma coisa. Então, a gente tem a capa de gordura, tem a proteína S, e dentro tem as informações que é codificadas na forma de RNA. O que é o RNA, pessoal? É só aquela informação genética. É o A, o U, A, G, é a adenina, guanina, citosina, que a gente aprendeu lá na biologia, né? E juntando todas essas letrinhas uma atrás da outra, forma uma informação genética que vai ser traduzida em uma proteína, que no caso é a proteína do vírus. Então, o vírus está aqui, mas ele não funciona nada sem uma célula, né? Então, ele entra dentro da célula, o professor Carlos bem falou do receptor ACE2, mas o fato é que ele entra dentro da célula e dentro da célula ele libera essa informação genética. Entrou no computador, pronto, dentro do computador, que é a célula, ele vai produzir mais vírus. É basicamente isso que o vírus faz. Ele traz aqui o RNA, ele já é um vírus de RNA, né? E ele faz a tradução para mais vírus de proteínas. E isso acontece dentro da célula humana. E aí mais vírus são produzidos e vai infectar mais células. Então, utilizando desse mecanismo, a gente também produz uma vacina. A gente pega uma vacina de RNA, no caso a gente não vai pegar o RNA completo do vírus para formar novos vírus, né? A gente vai pegar o RNA somente daquela parte que faz aquela proteína S externa. Então a gente pega aquele RNA, faz uma vacina com aquele pedacinho de RNA, vai fazer a vacinação para que esse RNA entre dentro das células daquela pessoa que recebeu aquela vacina, e dentro das nossas células, aquele RNA vai produzir as proteínas virais que o sistema imune vai reconhecer e vai atacar depois, quando o coronavírus realmente surgir. Então, isso é um outro tipo de vacinação, é o terceiro que a gente já viu hoje. Então, bem simples, bem simplificados. A gente tem um pedaço de RNA, que na verdade pode ser o RNA ou pode ser o DNA. No caso do DNA, ele vai passar por uma etapa a mais, né? Porque ele tem o DNA, depois ele vai ser transcrito em RNA e depois para a proteína, que é a proteína do vírus, e o sistema imune vai reconhecer. Pronto. Esse é o terceiro tipo que a gente já viu aqui, que é um tipo de vacinas. E existem vacinas sendo feitas, a gente vai ver logo que tipo de vacinas são essas. E o último tipo de vacina aqui que a gente vai ver hoje é um tipo de vacina que tem um vetor, que ao invés de a gente usar um DNA, um RNA, a gente usa, aqui a gente usa eletroporação, né? A gente faz um choquinho na hora da vacinação para que a célula, que aquele DNA entre dentro da célula. Aqui a gente não usa isso, a gente usa um vetor, que no caso é um outro vírus. Então é uma vacina um pouco mais robusta, né, um pouco mais elaborada, porque ela pega um vírus, um outro vírus, na verdade, que aqui no caso é o adenovírus, eu modifico esse vírus junto com a parte do SARS-CoV-2, que parte? Aquela parte, novamente, provavelmente, que vai dar aquela proteína S, a proteína spike, que é a externa, que o sistema imune mais reconhece. Então, a gente junta essa parte do vírus, junto com o adenovírus, e esse adenovírus vai levar o RNA para dentro das nossas células. Então, dentro da nossa célula vai produzir novamente a proteína e o nosso sistema imune vai atacar quando reconhecer as proteínas do vírus. Pronto. Esses são os 4 grandes tipos de vacinas que estão sendo produzidas contra o coronavírus. Nós temos vacinas que utilizam o vírus todo, mas um vírus atenuado, um vírus mais enfraquecido. Nós temos as vacinas com ácidos nucleicos, que são os RNA e DNA,
que vai ser injetado também para produzir uma resposta imune. Nós temos as vacinas virais com vetor. No caso, a gente usa o vetor, a maioria estão utilizando o adenovírus, um outro tipo de vírus como um vetor, que a gente sabe que não causa mal ao corpo humano. E tem aquelas vacinas que se baseiam nas proteínas. A gente bota realmente os peptídeos, aquelas proteínas como vacinação, e aí as células do sistema imune vão produzir uma resposta imune contra esses diversos tipos de vacinação. Então, esse é o cenário que a gente tem, né? Mas todos essas estratégias que a gente pontuou até agora, elas são estratégias, são ideias, né? Como é que eu faço realmente para sair de uma ideia para provar uma vacina? Será se realmente funciona? E se a gente pega essa vacina e bota numa dose superior? Será que ela funciona agora? E se a gente junta com adjuvante? Então, quem é que vai dar essa resposta? Essa resposta só vai saber se vai funcionar realmente em humanos com ensaios clínicos em humanos, que esses ensaios clínicos são divididos em fase 1, 2 e 3. Então, a gente viu que tem muitas vacinas aqui em fase pré-clínica, depois que escolheu o alvo, escolheu a proteína, depois passa para os testes em humanos, para saber se ela é segura, para saber se ela realmente produz uma resposta imune e ela não tem efeito colateral muito diverso, né? E depois a gente passa pelo licenciamento daquela vacina. Então, a Anvisa vai licenciar a vacina, o FDA nos Estados Unidos vai licenciar aquela vacina para depois ela ser produzida e depois distribuída. A gente começa a ver um pouquinho do tempo de produzir uma vacina, né? Que a gente tem os ensaios clínicos, depois a licença, depois a produção e a distribuição. Mas a gente está vendo aqui na Covid que esse tempo está sendo encurtado, e a gente vai ver também como é que esse tempo pode ser encurtado. Então, saindo dos estudos em animais, em células, a gente passa para, bem simples aqui, bem rápido também, a gente passa para os ensaios de segurança. Primeira coisa que a gente quer saber na vacina é se ela não faz mal, é saber a segurança da vacina. A gente utiliza poucas pessoas nesse ensaio clínico de nível 1, a fase 1, e a gente pergunta realmente, a vacina é segura? Quais são os efeitos colaterais dessa vacina? Opa, é uma vacina promissora, é uma vacina bacana, ela não causou nenhum dano, então, ela é segura. Vamos para a fase 2, que é a fase da imunogenicidade, para saber se ela produz realmente uma resposta imune. Então, a gente usa agora, nesse cenário, centenas de pessoas. Então, são pesquisadores que vão ver centenas de pessoas em diversos grupos e vai perguntar novamente, agora, qual é a resposta imune? É uma resposta imune de anticorpos? É uma resposta imune boa? É uma resposta imune que vai proteger realmente aquele paciente, aquele indivíduo, na verdade, né? Então, é uma resposta correta? E a gente pergunta novamente, a vacina é segura? Porque antes eu tinha dezenas de pessoas, agora eu tenho centenas de pessoas. Eu pergunto novamente, a vacina é segura para a gente realmente ter uma certeza que uma vacinação vai sair para um mercado de uma forma segura? E a gente pergunta, quais são os efeitos colaterais? Pronto, deu certo, o comitê de ética aprovou, tudo certinho, vamos então para... a vacina é segura, causa uma resposta imune boa, vamos para a terceira fase. E aí nós temos 9 candidatos de vacinas nessa terceira fase, que aí eu tenho milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. E aí a gente pergunta, protegeu? Dentro dessas pessoas, a gente vai ver agora uma novidade. A gente vai ver aquelas pessoas, quando são expostas ao vírus, se a pessoa que foi vacinada, ela vai ter a doença ou não. Então, a gente divide basicamente em 2 grupos, o grupo que tomou a vacina e um grupo que tomou o placebo, né? Como o professor Kelso bem explicou, o placebo vai mimetizar ali o processo de vacinação, mas não tem nenhum componente da vacina. E aí a gente vai ver, aquelas pessoas que se vacinaram, quantas pegaram a doença? E aquelas que não se vacinaram, foi maior, foi menor? Como é que foi essa comparação entre os 2 grupos? E aí a gente pergunta novamente, a vacina é segura? Quais são os efeitos colaterais? E aí a gente segue para licenciamento. E aí a gente tem um fato bem interessante, que o Brasil entra aqui nessa fase, né? A gente tem 2 possibilidades. A vacina é segura, produz resposta imune, agora tem que testar. Então, como é que a gente testa? Bota a pessoa para se contaminar com o vírus. Só que isso não é muito ético, né? A gente botar uma pessoa para se contaminar com o vírus para saber se a vacina funciona. Então, o que a gente faz? A gente procura um país onde a transmissão está espalhada, a transmissão não está controlada. Por exemplo, o Brasil. Então, o Brasil não tem a transmissão controlada, muitas pessoas estão se infectando no Brasil e infelizmente, um excelente cenário para se testar vacinas. Por isso que nós temos aqui no Brasil 3 grandes empresas, a gente vai ver quais são elas, que estão aqui no Brasil testando essas vacinas, porque as pessoas vão ser testadas com a vacina e depois, com a história natural aqui no Brasil, provavelmente, muitas delas vão se infectar e aí a gente vai poder comparar os grupos que tomaram a vacina, daqueles que não tomaram a vacina,
e saber se a vacina realmente é eficaz. E aí, pessoal, nós temos aqui um tempo, né? Todo mundo pergunta, quando é que vai sair a vacina? Então, normalmente, pessoal, uma vacina, ela dura, em média, 10 anos para ela passar por todas essas fases, ser licenciada, produzida e distribuída. Agora, com a Covid, nós temos um esforço global de muito dinheiro envolvido, logicamente, porque isso envolve pesquisas, e pesquisa custa, então tem que ter um investimento em pesquisa muito alto, não só nesse fase agora, mas um histórico de pesquisa naqueles países, né, que vão desenvolver aquela vacina. E além disso, além desse esforço de cooperação global, nós temos aqui o overlap de fases, a sobreposição de fases. Então, ao invés de esperar a fase 1 terminar, eu já faço a fase 1 juntamente com a fase 2. Então, as agências estão autorizando, por conta da urgência da pandemia, por conta da gravidade que é o problema atual, a gente está tem várias vacinas que estão em fase 2 e fase 3 ao mesmo tempo. Porque se ele funciona na fase 2, ele já tem resultados da fase 3. E ele continua mais um pouco, tem resultados robustos para a fase 3 e parte para a licença. E aqui vem um outro aspecto. Olha a produção da vacina, onde é que está. Está junto com a fase 3. Tem empresas no mundo que estão produzindo fábricas, estão montando as fábricas com bilhões de dólares, juntamente com a fase 3, para que na hora que seja aprovada essa vacina, já tenhamos as indústrias prontas para a produção daquela vacina, porque são bilhões de doses que a gente vai precisar no mundo, né? Então, essa produção está sendo, um risco que a gente corre, que as empresas estão correndo, é um investimento enorme, porque se alguma dessas vacinas não funcionar, nós vamos ter algumas fábricas de vacinas aí que vão ter que se adaptar depois para uma outra vacina, que isso vai ser um custo muito grande. Mas é um risco que a gente está tomando que para a humanidade ter uma vacina num tempo recorde que nunca foi feito antes na humanidade. Então, depois a gente segue para licença e distribuição. Pronto. E isso está em torno aqui de 1 ano e meio para a gente ter todo esse processo concluído, né? E aí, ao final do ano, nós vamos ter aí 12 meses que se passaram. E aí, voltamos, então, novamente para aquele tracker, né? Como é que estão as vacinas? A gente tem, então, pessoal, 9 vacinas que estão em fase 3, já estão bem avançadas. Que vacinas são essas? Vamos dar uma olhada em que vacinas realmente são essas, né? Como é que elas estão fazendo, onde é que elas estão, quem são os produtores. Então, um exemplo, Sinovac. Sinovac é uma vacina da uma companhia chinesa, ela está fazendo com o vírus total, né, inativado, é uma vacina de vírus inativado, e ela está aqui no Brasil em fase 3, desde julho, fazendo esses testes com milhares de indivíduos, né? E também na Indonésia. Nós temos a vacina aqui de vacina de Oxford, né? Bem falada também. Também está no Brasil. Agora, a estratégia que ela usa é uma estratégia com outro vírus, com adenovírus, né? Junto com aquela partezinha do coronavírus. É uma parceria da Universidade de Oxford com uma empresa britânica e suíça, que é a AstraZeneca. E aí são bilhões de dólares investidos, e também está em fase 2 e 3 no Brasil, na Índia e na Inglaterra e África do Sul, além dos Estados Unidos. Então, vários países, e é uma vacina promissora, está em teste em vários países também, incluindo o Brasil. E uma terceira, que também está em fase de testes no Brasil, é a vacina da Pfizer, né? É uma empresa alemã, com a parceria e colaboração com a empresa em Nova York, que é a Pfizer, com um mercado chinês, que é a Fosun Pharma, que estão desenvolvendo uma vacina de RNA. Então, aquele outro tipo de vacina, né? Então, são várias estratégias ao mesmo tempo que estão sendo feitas aqui no mundo para que a gente possa ter uma vacina. E também, fase 2 e 3, aqui nos Estados Unidos, Argentina, Brasil e Alemanha. Então, vamos ver as outras que estão faltando, né? São 9. Então, tem a vacina da Moderna, que está sendo aqui feitas em 89 locais dos Estados Unidos, com mais de 30 mil pessoas saudáveis, para saber se a vacina realmente é eficaz. É uma vacina também de RNA. Nós temos uma outra vacina chinesa, que é a Cassinobil, que é um vírus de adenovírus, estratégia de adenovírus. Já foi aprovada com uso restrito, então lembra daquelas duas que foram aprovadas? Essa aqui é uma delas que está aprovada com uso limitado para militares chineses. A gente não sabe, não foi divulgado se a vacinação vai ser obrigatória ou opcional para os soldados chineses, mas já está em fase de teste também, em fase 3, na Arábia Saudita e Paquistão.
Nós temos aqui a vacina russa, a bem divulgada recentemente, né, a Sputnik. Temos aí a corrida espacial, né, agora temos as corridas das vacinas. E aí nós temos a Sputnik V, Sputnik de vacinas, né? E aí, antes, aí tem uma controvérsia, né, com relação a essa vacina russa, porque antes de ter resultado para a vacina 3, ela foi aprovada pelo presidente Putin, e juntamente com os órgãos reguladores da Rússia, foi uma vacina aprovada que agora eles voltaram atrás e disseram, não, nós vamos realmente, uma aprovação condicional aos resultados dos ensaios clínicos de fase 3, que são os mais importantes, que no começo tinham 2.000 pessoas voluntárias para aquela vacina e agora vão expandir para 40.000 pessoas. Então, para a gente testar, monitorar, avaliar 40.000 pessoas em um tipo de vacina, demora-se algum tempo para a gente saber se a vacina é realmente segura e saber se ela é eficaz, né? E temos aqui as vacinas de Wuhan, da Sinopharm, que são 2 estratégias também. Elas utilizam vacinas com vírus inativados e estão em testes aqui nos Emirados Árabes e no Peru e Marrocos. Além dessas 2 chinesas, nós temos a última vacina aqui, que é a 9ª vacina, que está em fase de 3, que não é nenhuma daquelas 4 tipos que a gente citou. Ela é uma vacina que já existe no mercado, a famosa BCG, né? Bacillus Calmette-Guerin. E ela protege contra a tuberculose, né? Mas aí os cientistas querem saber, e se a gente testar essa vacina que já é segura, a gente já sabe que é segura, será que se ela faz uma proteção pelo menos parcial ao coronavírus? Então é um outro tipo de vacina que também está em fase 3 de testes. Pronto, pessoal. Então qual é o futuro das vacinas que a gente tem? A gente tem aqui um futuro com várias vacinas no mercado, não só uma. A gente talvez vai ter um poder de escolha, né? Os países vão ter poder de escolha para saber qual vacina vai ser mais adaptável à sua população. E aí nós temos o início de algumas parcerias com o Brasil. O Brasil, por exemplo, aqui, essas parcerias para que a produção dessas vacinas sejam feitas no Brasil. Então, a gente tem com o Instituto Butantan, com a Fiocruz, uma expertise na produção de vacinas que pode ser utilizada e já foi anunciada essa semana uma parceria com essa vacina Sinovac chinesa para que essa produção seja feita no Brasil. E além dessa produção, a gente tem um histórico muito bom no Brasil de vacinação. Nosso histórico de vacinação é um dos melhores do mundo. O programa de vacinação do SUS é um dos melhores do mundo. Então, provavelmente, a gente espera que a gente não vai ter problemas com a vacinação, né, com a distribuição dessas vacinas. O SUS, a atenção básica, tem uma expertise imensa e bem valiosa nesse momento. E vale lembrar que a distribuição dessas vacinas não vai ser de uma hora para outra, né? Ela vai ser escalonada, periódica, com algumas milhares de vacinas, para depois centenas de milhares de doses. Então, é uma distribuição escalonada, juntamente com a etapa 4, que a gente não falou ainda, que é a etapa de farmacovigilância, que a gente, mesmo depois que a vacina está no mercado, a gente vai avaliando qual o impacto daquela vacina, se ela tem perigo, se tem alguns eventos adversos, alguns eventos raros. E então, pessoal, o cenário que a gente tem, para finalizar, é um cenário que a gente pode ter, que a gente não sabe ainda como é que vão ser essas vacinas, os resultados vão começar a sair a partir de agora de fase 3, né? Que a gente pode ter um cenário onde a gente tem imunidade esterilizante, ou seja, a pessoa tem a vacinação ou pegou o coronavírus e está imune uma vez para toda a vida, até um cenário mais perigoso, que é bem improvável, a gente não espera esse cenário, que é um cenário onde a gente tem perda total de imunidade. A gente vacina uma vez e logo em seguida a gente perde a imunidade. Isso eu acho que não está no cenário, não está no nosso radar. Provavelmente a gente vai ter uma dessas 2 do meio, que é uma vacina que a gente reconhece por algum tempo, o sistema imune reconhece e vai lutar contra aquele vírus, né? E provavelmente vamos aí ter uma boa batalha juntamente com as vacinas. E para finalizar, nós temos aqui nosso último slide que fala sobre fake news, que é uma das lutas que a gente vai ter que travar. Não era um problema grande brasileiro, mas está se tornando um problema brasileiro. Nós temos aí o exemplo do sarampo, que voltou a ser um problema grave no Brasil. Nós tínhamos aí um nível de vacinação para o sarampo bom, que está diminuindo ao longo dos anos e está aumentando o número de casos de sarampo. Então, apesar da gente já ter uma vacina, que ela ser eficaz, nós temos como distribuir, ainda assim as pessoas não se vacinam ao ponto da gente ter um problema menor de sarampo. Então, esses grupos anti-vacinas estão surgindo e aumentando no Brasil. Essas propagandas anti-vacinas estão aumentando no Brasil. Então, existe pesquisa também com relação a isso. Então, só um exemplo para a gente ficar um pouco abismado com relação a esses grupos anti-vacinas,
Existem várias e várias teorias das conspirações envolvendo o Bill Gates, envolvendo que a vacina vai alterar o seu DNA, que ela pode provocar o aborto com os fetos, que a torre 5G, juntamente com a vacina, vai provocar um dano para o cérebro das pessoas. E a gente pensa que isso é besteira, mas não é. Isso é um problema grave que a gente vai ter que trabalhar e vai ter que ter uma divulgação muito grande com relação aos benefícios da vacina e à segurança dessas vacinas, que a gente vê que é um esforço coletivo da humanidade para que a gente tenha vacinas boas, seguras e efetivas aqui para o Brasil. Então, aqui é um grupo, né, União pela Vidas, pelas vacinas, pró-vacinas, da USP de São Paulo, onde eles têm os materiais que podem nos ajudar nesse combate também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade e estamos aqui para responder algumas perguntas também, curiosidades sobre a vacina e sobre o coronavírus em si. Muito obrigado, doutor Bruno. E eu consulto o doutor Carlos Henrique, se ele ainda está aqui. Ele tinha um outro compromisso, não sei se precisou se ausentar. Estou aqui até às 11 horas. Até às 11 horas. Ok. Muito bem. Então, vamos passar para a nossa segunda fase aqui da nossa conversa. E tem uma pergunta aqui para o doutor Carlos Henrique. Doutor Carlos Henrique, o que o senhor acha das medidas governamentais? Elas são suficientes para combater o vírus? E eu complemento aqui, doutor Carlos. Nós atingimos ontem a triste marca de 120. Então, dentro desse tema aqui que ela pergunta, eu pergunto, parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas? Uma palavra, doutor Carlos Henrique. Bom, vou começar pela última. Evidentemente que nós sabemos que as medidas de controle, nesse momento, são muito eficientes, se fossem implementadas na sua totalidade, né? Isso inclui o distanciamento social, fica em casa, medidas de higiene e rastreamento de contatos. Todos são muito simples. Os dois primeiros são muito simples e dependem basicamente do Estado brasileiro, da força do Estado em fazer com que os cidadãos sigam essa normativa. Isso requer um programa de educação, mas um programa também de força, fazendo com que as pessoas sejam obrigadas legalmente a utilizar as medidas. A terceira modo de combate requeria um esforço maior, porque requereria a aquisição de equipamentos capazes de dar vazão ao rastreamento, ou seja, a fazer o exame dos contactantes de todas as pessoas que tivessem doença. Isso dá uma média de 10, a cada pessoa doente daria 10 PCRs, o que significava uma capacidade que o Brasil teria que ter investido desde o início, e não fez. Então, não fez o governo federal, nem os estados se acharam capazes disso. E houve, então, um estabelecimento, na renúncia de fazer o rastreamento em massa, o Brasil, em particular os estados, diante do descaso feito pela postura do governo federal, até o governo federal desacreditando as campanhas de controle, minimizando o problema, dizia que era uma gripezinha, fazendo todo um programa contrário contra as atitudes feitas pelos governantes, eles se recolheram a um objetivo menor. Então, o objetivo do Estado não foi mais conter a epidemia, porque faltava-lhe a asa de rastrear os contactantes. E aí, então, eles se limitaram a um esforço de aumentar a capacidade de UTIs, de tal modo que as pessoas não morressem sem ar e sem oportunidade de ser revividas. Isso, então, não está, evidentemente, atendendo aos objetivos de reduzir a transmissão, mas de diminuir a transmissão, não de interromper a transmissão.
diminuir a transmissão, até que tivesse a capacidade de construção dessas UTIs, de um modo que as pessoas não morressem em casa. Isso foi bem sucedido nesse objetivo? Foi, sim. Pelo menos alguns estados, como o estado do Piauí e a cidade de Teresina, não teve ninguém, do meu conhecimento, que tenha necessitado de UTI sem ter vagas. Então, nessa perspectiva, nesse objetivo, que eu repito, é um objetivo relativamente tímido, diante do potencial de controle da doença, nessa delimitação, o estado, Teresina e alguns estados do Nordeste, foram bem-sucedidos. Resta salientar, entretanto, que daquelas pessoas que vão para a UTI, mais da metade falece. Algumas estatísticas são muito mais pessimistas do que essa. Algumas estatísticas são até de 90% das pessoas que vão com Covid, precisam do respirador, só vai para a UTI quem precisa de respirador, falece. Então, isso mostra que a estratégia é muito limitada, né? Não foi realmente de fazer o esforço para impedir a transmissão. Então, agora, seria possível interromper a transmissão sem o rastreamento em massa? Teoricamente, teria sido possível, sim, haver interrupção maciça com o lockdown prolongado, que foi o que muitos países fizeram, de modo que minimizaram bastante a transmissão da doença. Não é um lockdown fácil, tem que ser 3 ou 4 semanas aí, tem que ser combinado com as parcerias próximas, isso teria que ser por isso que foi importante esse consórcio Nordeste estar reunido, mas é preciso que houvesse uma atitude concertada, né, digamos assim. Os estados vizinhos tinham que colaborar, onde são os fluxos maiores de imigração, tinham que colaborar nesse sentido. Então, não houve uma tentativa de fazer o lockdown estendido aqui dentro. Então, na minha perspectiva, foi uma das principais, talvez a principal falha, tenha sido essa de não se tentar chegar no máximo possível de controle do distanciamento social. É claro que houve aí uma questão enorme de disputa entre interesses, de um lado os interesses da saúde e os interesses do interesse econômico. Mas eu só vou, para terminar, só vou dizer uma última frase, em que houve uma comparação entre o que nós chamamos de carga da doença. Carga da doença é uma somatório das pessoas que morrem, ou seja, os anos de vida perdidos, com os anos de vida que as pessoas ficam, o tempo de vida que as pessoas ficam sem ter uma vida normal devido à doença. Então, para vocês terem uma ideia, algumas estimativas são de que 10% da carga das doenças totais do mundo hoje são atribuídas apenas à Covid-19, mostrando que o impacto... E o impacto da Covid-19 é, de longe, maior do que os males secundários à paralisação econômica. Então, se você comparar uma coisa com a outra, no momento, é muito maior o impacto da Covid-19 do que a economia. Fazendo nesse sentido que a prioridade deveria ter sido amplamente do combate à Covid, da saúde das pessoas, em vez da proteção da economia. Essa é a minha visão do status das coisas como foram colocadas aqui para nós no Brasil e no estado do Piauí, comparando com o resto do mundo. Muito obrigado, doutor Carlos Henrique. E aqui, doutor Kelson, pergunta para o senhor. Pois não. Qual sua opinião sobre as pessoas que estão tomando ivermectina com regularidade, sem indicação médica, o uso profilático da ivermectina? E uma segunda, qual tratamento o senhor indicaria na fase inicial da doença? Bom, baseado no que a ciência nos oferece como tendo eficácia, né, a ivermectina não se encontra nessa relação, nesse rol. Então, quem está usando por tempo prolongado a ivermectina com a intenção de diminuir o risco de contrair a COVID, não vai lograr êxito, de modo que é muito importante que essa pessoa não relaxe no distanciamento físico, no distanciamento social e no uso de máscaras, além da lavagem das mãos, pois a medicação ivermectina não está lhe dando absolutamente nenhum tipo de proteção. Vai lhe fazer mal? Acredito que não, né? Ivermectina é uma droga muito segura, porém,
toda medicação que a gente usa sem precisar, a gente está sempre correndo um risco, né, de algum efeito colateral. De modo que não tem embasamento científico, é uma perda de dinheiro, um risco para a sua saúde e, além do mais, pode lhe levar a uma falsa sensação de confiança. Esse é o mais perigoso. Bom, nem toda doença tem tratamento, certo? Infelizmente, muitas doenças graves e fatais não têm tratamento. Felizmente, a Covid-19 já tem tratamento para a forma grave, como, por exemplo, a gente citou a dexametasona nos pacientes que estão com baixa oxigenação do sangue. A forma leve, o tratamento é apenas alívio de sintomas. Então, se tem dor no corpo, toma uma medicação para dor. Se tem dor de cabeça, mesma medicação. Se tem febre, uma medicação para febre. Infelizmente, a medicina não dispõe, no momento, de uma medicação comprovadamente eficaz que permita que eu prescreva ao meu paciente e possa, então, com toda integridade, dizer para ele: tome essa medicação que garantidamente vai diminuir sua chance de evoluir para a forma grave. Infelizmente, essa medicação não existe e, então, nós médicos não podemos ser exigidos de prescrever o que não existe. Muito bem, doutor Kelso. Muito obrigado. Doutor Bruno, duas perguntas aqui, já foram, de alguma forma, já foram tratadas, mas eu vou aqui, foram feitas, e eu vou passar para Vossa Senhoria. As vacinas que estão sendo testadas em vários países podem ter a garantia da imunização? E aqui eu que acrescento a BCG. A BCG praticamente todo mundo já tomou. Este eventual efeito, se é que existe, seria a partir de uma nova dose para reativar o sistema imunológico? Essa pergunta que eu acrescento aqui. Existe mesmo a possibilidade de reinfecção? E a participação da Universidade Federal do Piauí nas pesquisas sobre vacina? Perfeito. Vamos lá. Então, se as vacinas que estão sendo testadas, se elas vão ter a imunização ou a imunidade, né? Então, primeiro é saber se elas estão sendo testadas agora, estão em fase 3, quer dizer, existem várias, né, centenas de vacinas já em fase pré-clínica, fase 1, 2 e 3. Mas vamos falar daquelas 9, né? Pode ser que a vacina que a gente vai tomar, que vai ser distribuída, pode ser que não seja nenhuma dessas 9, pode ser uma da Johnson & Johnson, que é uma grande competidora também, que está ainda em fase 1 e 2, por exemplo. Ou pode ser uma das 9. Agora, se ela vai produzir imunidade, quem vai dizer isso, a gente viu na apresentação, é o estudo com fase 3, que realmente vai testar a vacina, a eficácia dela. E aí nós temos alguns perigos, né? Eu gostaria de citar, que é a regulamentação de uma vacina antes dos resultados de fase 3, ou ainda acelerar o processo, que a gente está vendo que é possível, mas acelerar tanto ao ponto que a vacina que vai sair para o mercado seja uma vacina que não tem uma eficácia muito boa. Então, nós temos aqui o presidente Donald Trump, por exemplo, querendo que uma vacina saia de qualquer modo antes das eleições de novembro, né? Então, é possível que nós tenhamos uma vacina em novembro? É possível. Essa vacina vai chegar aqui no Brasil em novembro, dezembro? Eu acho muito difícil, mas essa corrida está acontecendo. Mas aí o perigo, por exemplo, da primeira vacina, que pode ser a russa, chinesa, americana, enfim. Se uma vacina for acelerada ao ponto que ela saia, a primeira que sair, ela vai ser como um estandarte para as outras, né? Um padrão para as outras, que as outras vão se referenciar. Opa, se essa vacina conseguiu 40% de imunização, de imunidade nas pessoas, a minha conseguiu 30%, eu acho que ela pode passar também. Então, é muito perigoso que a gente acelere tanto esse processo e a primeira vacina não seja uma vacina tão boa. Então, esse fica um alerta também para a gente observar. E além de ser uma vacina que não seja tão boa, se ela não funcionar, pode causar um problema, como o professor Kelson falou com os medicamentos, a sensação de falsa segurança
da pessoa tomar a vacina, pensar que está imune e essa imunidade não ser tão grande ou tão duradoura. Então, esses são dois grandes problemas aqui. Com relação a... E isso só vai dizer, por exemplo, essas perguntas e a reinfecção, por exemplo, se a gente ocorre realmente depois da vacinação, a gente vai saber depois desses estudos de fase 3 e, infelizmente, com o tempo, porque as pessoas estão sendo vacinadas agora, estão sendo em fase de testes, depois a população vai ser vacinada, e aí alguns eventos adversos e essa probabilidade de imunidade, a gente só vai ver de infecção e refecção somente com o tempo. Mas é provável que a gente tenha aí uma camada de cinza, né? Shades of gray, né? Camada de cinza da vacinação, que algumas pessoas vai ser muito eficaz, outras nem tanto, outras não vão poder se vacinar por conta de alguns problemas com relação à imunidade daquela pessoa, ou problema com a alergia àquela vacina. Então, existe um rol de imunidade aí, mas o que a gente busca com esses estudos é que, na maioria da população, essa vacina vai ser eficaz. Quanto à BCG, a BCG é uma ideia, né? E se a gente testar isso, né? É uma ideia que não é uma das mais promissoras, porque a gente, como bem o senhor colocou, conselheiro Kleber, a maioria de nós já somos vacinados com a BCG, né? Mas como ela não causa nenhum risco, como ela é uma vacina segura, já está no mercado, não precisa revalidação para ela, por exemplo, algum cientista, algum grupo, uma empresa decidiu, vamos testar, vamos fazer um ensaio clínico de nível 3 para saber se ela pode conferir alguma imunidade para o coronavírus. Então, é um teste, é um chute aí que pode entrar no mercado. Não é uma das mais promissoras, mas também está aí entre uma das 9 vacinas. Muito bem. Não há mais aqui perguntas ao ilustres palestrantes e eu faculto a palavra para os senhores para as suas considerações finais. Doutor Carlos Henrique. Doutor Kelson Velas. Estou disponível. Desculpe. Oi, Carlos apareceu. Vamos lá, doutor Carlos. Conectei seu trabalho para ligar novamente. Não, eu fiquei muito feliz com a reunião. Acho que foi muito... As pessoas que assistiram tiveram uma visão geral da situação da Covid-19, viram que existe realmente um potencial de interrupção da transmissão através das vacinas, que resultaria na solução do problema de forma mais prolongada, mais definitiva, mais decisiva, mas o cenário de surgimento pode não ser tão simples como pareceu no início, com o avanço do Vladimir Putin, do presidente da Rússia, mas também pode não ser tão distante, na medida que os resultados da fase 3 sejam promissores com as vacinas já disponíveis. Eu também acho, que nem o Bruno, que as vacinas de adenovírus são as mais promissoras, e eu realmente acredito que eu tenho fé, uma mistura aqui como é que chama? De pensamento positivo, como nós chamamos, de que antes do final do ano nós teremos as primeiras doses de vacinas aplicadas para populações de maior risco aqui no Brasil. Somente nós, com pessoas mais velhas e médicos que estão em situação de risco. Eu acredito que a pressão sobre a economia exercida pela Covid vai fazer com que haja alguma autorização do uso, mesmo diante de não se chegar às recomendações mais exigentes da Organização Mundial de Saúde em relação ao uso de vacina. Eu acho que esse momento vai acontecer, sim, e os estudos de fase 2 mostram que a vacina é muito segura e imunogênica, particularmente a vacina da AstraZeneca, da Inglaterra, mas as outras de adenovírus me parecem, inclusive a russa, parece bastante promissora. Eu acho marcante o papel da medicina, dos médicos, um ponto marcante que tem que ser aprofundado, Kleber. Isso nós temos que trazer a discussão. O que aconteceu diante da Covid, a fragilidade do conhecimento científico na prática médica, é uma coisa absolutamente espantosa e gravíssima. O mundo mudou substancialmente. Nós não medicamos mais como era antigamente, no tempo que nós éramos jovens, que a gente ficava sozinho, só nós e o paciente, e nós tínhamos que sacar conhecimentos numa base de incerteza muito grande. Hoje isso não existe mais, o computador está do lado da gente, nós temos uma segurança muito maior e que não nos permite mais
chutar ou enganar o paciente com medicações que são apenas para dourar a pílula, iludindo, fazendo com que, às vezes, a intenção seja mais nossa, o bem-estar seja mais nosso dos nossos ganhos financeiros, arregimentando o paciente, do que realmente dar o benefício. Eu acho que isso foi muito grave que aconteceu. É um ponto importantíssimo, que a sociedade como um todo, isso não pertence apenas ao Conselho de Medicina. A sociedade inteira tem que se organizar em saber o que ela quer dos médicos, particularmente o SUS. Nós pagamos tanto por um seguro de saúde desse, o Brasil inteiro, para que ele seja utilizado, seja malversado. Nós chegamos aqui ao absurdo de ter uma recomendação médica assinada pelo prefeito de Teresina, que não tem a mínima competência para assinar absolutamente nada do que diz a respeito a médico. Então, nós temos alguns absurdos que têm que ser discutidos. Eu acho que essas coisas, o judiciário deve ter um papel importante para examinar esses fatos passados, mas a regulamentação tem que ser feita tanto pela sociedade, pelos leigos, como pelos profissionais da área de saúde. Acho que é um ponto muito importante. E nenhum remédio, finalmente, nenhum remédio é ausente de efeitos colaterais. Todo remédio faz mal, por definição. A gente só prescreve quando ele faz mais bem do que faz mal, mas ele continua fazendo mal. Tá certo? E mesmo como o Dr. Kelso falou, que a ivermectina seja relativamente segura, a ivermectina ela pode levar a efeitos gravíssimos em pessoas que têm uma mutação para algumas proteínas que fazem a metabolização da droga. Então, tem gente tomando ivermectina todo dia, várias doses por dia, e isso é perigosíssimo. Para prevenir a Covid, que não é mais nem para tratar, é para prevenir, que faz mais temerário ainda. Então, é preciso dar um alerta. Nós não sabemos a gravidade das lesões causadas por remédios usados inadequadamente. As pessoas usaram largamente corticoides sem indicação precoce, usaram largamente hidroxicloroquina, provavelmente muitas pessoas morreram, não pela doença, mas pelo remédio, usaram largamente a ivermectina e usaram corticoide em casa, heparina, anticoagulante em casa. E nós não sabemos a extensão desses males. Que existiram, provavelmente existiram, mas vai ficar para a história. Meu agradecimento mais uma vez a todos pela oportunidade de ter conversado sobre esse assunto tão importante. Pois não, doutor Carlos Henrique. Doutor Kelso. Bom, o professor Carlos Henrique já fez uma síntese muito boa, né, da nossa palestra. Eu quero agradecer ao convite feito para participar pelo conselheiro Jailson Campelo e só aproveitar que explicar por que eu não falei de anticoagulantes, né, que o Dr. Carlos Henrique bem lembrou, porque não existe absolutamente nenhum trabalho randomizado, controlado, publicado sobre anticoagulantes, tá? Então, eu acho também deveras arriscado, perigosíssimo ver a liberalidade com que os médicos estão anticoagulando, ou seja, impedindo o sangue de coagular de pessoas em domicílio. É gravíssimo, junto com outras práticas inadequadas que a gente está vendo sobre o coronavírus. E parabenizo novamente o TCE pela iniciativa. O que as pessoas precisam é isso, de informação e informação confiável. Muito obrigado. Pois não, doutor Kelso. Doutor Bruno. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez. Sobre vacinas, deixar uma mensagem positiva, que nunca na história da humanidade a corrida foi tão rápida para essa vacina. A gente vai bater um recorde, com certeza, não só de uma, mas várias vacinas vão estar disponíveis daqui a algum tempo. Acho que a vacina mais rápida foi em torno de 4 anos, para a gente ter uma noção. Então, é um recorde da humanidade que a gente está fazendo, conhecimento científico acumulado que permite com que a gente esteja aqui discutindo essas inúmeras iniciativas de vacina. Então, a gente provavelmente vai ter uma vacina bem breve, mas o novo normal ainda continua. A gente, mesmo com a vacina, como o Dr. Casa falou, inicialmente, quando chegar ao Brasil e produzir, vão ser profissionais de saúde, pessoas de riscos, a população toda não vai ser vacinada de uma hora para outra. Então, o uso de máscara vai ser constante ainda durante algum tempo. Então, o novo normal continua e a gente tem que ter bastante cuidado. E, para finalizar, eu agradeço imensamente pelo convite, parabenizo muito a iniciativa. A gente tem que levar realmente informação, sair realmente de quem realmente entende do assunto, para chegar
cada vez a mais pessoas. Informação, como o professor Kelson disse, de qualidade, confiável e baseada nos melhores estudos da humanidade. Obrigado, Jailson. Obrigado, conselheiro Kleber. Obrigado a toda a equipe do TCE pelo convite. Parabéns muito pela iniciativa. Pois não, então, encerrando aqui nosso encontro, eu agradeço mais uma vez o Dr. Carlos Henrique, o Dr. Kelson, o Dr. Bruno, pela participação brilhante, e pela palestra, pelas informações que trouxeram, que com certeza foram e serão de muita valia para todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvi-los. E, mais uma vez, louvar também a iniciativa do Tribunal de Contas, através da Escola de Contas, dirigida pelo doutor Jailson Campelo, conselheiro, pela doutora Valéria, doutor Gilson, enfim, agradecer a todos que contribuíram para a realização deste evento. Muito obrigado, um bom dia a todos.